Da igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito nervosa, mas o Senhor é perfeito. O Senhor me deu uma palavra depois que o presbítero Diego me deu um susto, falando que ia me dar uma saudação, né? Aí eu falei, Senhor, essa palavra eu não quero falar. Aí eu tentei desviar da palavra na terça, na quarta, na quinta. Aí quando chegou hoje de manhã, não vinha. As crianças podem sair em nome de Jesus. E eu falei, Senhor, eu preciso trocar de palavra. O Senhor, não é essa palavra. Não veio mais nenhuma outra. Então, sem demora, eu quero que vocês abram comigo em Mateus 7, 21. E o Senhor é perfeito, que é a confirmação do que a obreira Rebeca vai falar, né? Já falou no nosso meio, foi fortemente abençoado. Mateus 7, 21. Independente da sua tradução, a palavra é a mesma. E o Senhor vai falar aqui no seu Evangelho de Mateus, no versículo 21. Nem todo... Vou começar para vocês entenderem do versículo 18, né? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? E o versículo chave: então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. E eu falei, Senhor, que palavra forte, porque a gente tem mania de falar que no último dia, a gente às vezes fala pro próximo, né? Que aquele irmão pregou, aquele irmão cantou, aquele irmão profetizou, mas o Senhor fala para ele, apartai-vos de mim porque eu não conheço. Mas essa palavra se estende a nós. O que nós temos feito no reino de Deus. Essa palavra se refere a mim e a você. Porque você pode cantar, pode limpar o banheiro, pode pregar. Mas se você não conhece a Jesus, se você não aceitou Ele no seu coração através da fé que te gera salvação, você nunca foi dele. E essa palavra é forte. É uma palavra pesada, porque nós queremos ouvir outras palavras. Mas essa palavra que o Senhor fala para nós é uma palavra de aliança. Ele traz esclarecimento para a igreja nos últimos dias, falando, canta, prega, prega o novo evangelho, prega a revelação, prega o ID. Estou um pouquinho nervosa, mas não esqueça que o mais importante é a aliança. O mais importante é que eu morri na cruz por você. E o que é importante é muito interessante falar isso, porque as obras ela vêm para revelar os dons do Espírito, o resultado, mas o mais importante é o primeiro amor. O mais importante é quando eu aceito a Jesus, eu reconheço que eu dependo dele, eu reconheço que ele morreu por mim, e é esse amor que produz frutos. É eu amar o Senhor que eu resisto, é eu amar o Senhor que eu falo, Senhor, eu pequei hoje, mas eu volto todos os dias para o lugar de intimidade, e eu falo, reaviva em mim o teu amor, reaviva em mim a tua obra, Senhor. E Jesus já fala isso para os judeus, né? E é interessante falar isso, porque ele traz a base, irmãos. Eu não vou me estender, porque eu tenho 10 minutos, só usei 3. Ai, Senhor. Em Mateus 7 mesmo, ele vai falando para nós um modelo a seguir. Muitas das vezes a gente canta para o Senhor que nós queremos viver algo novo, mas Ele já estabeleceu o novo. Ele trouxe o reino dos céus sobre nós, Ele trouxe uma conduta. E a Rebeca foi perfeita quando ela falou, porque o início do Mateus 7 é falar, não julgues, para que não sejam julgados. Ou seja, Jesus ele dá um caminho para a gente. Ama o teu irmão, respeita o teu irmão, ora com
caminha comigo aqui no versículo 7, ele já vai falar na perseverança em oração. Primeiro ele fala da nossa conduta, nosso caráter, que a gente tem que olhar como Cristo, falar como Cristo, amar como Cristo amou, né? E ele vai falar no versículo 7, na perseverança em oração, sobre a relação, a comunicação do Pai conosco através da oração. Que ele fala pra gente pedir, pra gente orar, pra gente buscar, a gente estabelecer nisso um propósito de oração, o qual a gente traz o reino dele através da oração. E falando com o nosso Pai. E aí já pro versículo 13, ele vai falando do caminho, que a porta é estreita, né? Vai falando de 2 caminhos. E Cristo vai falando para os judeus a forma que eles têm que viver, né? Conduzir. E aí ele vai falar no versículo 15: pelos frutos os conhecerei. E como nós temos nos comportado? Qual é a nossa estrutura? Porque o Espírito Santo falou no meu coração que nós todos estamos aqui, mas muitas das vezes nós não temos raízes. Às vezes nós estamos plantados, somos lindas árvores, aquelas árvores bem grandes, né? Mas quando você vai ver o fruto, não tem sabor. Porque você só sabe o sabor do fruto quando você planta a raiz. Eu não posso querer maracujá e plantar morango. Isso não existe. Para mim morder morango, eu tenho que plantar morango. Para mim plantar a salvação, colher a salvação. Para mim, como é que eu posso falar isso? Para eu nascer de novo, eu tenho que colher a morte. Porque para nascer de novo, irmão, tem que morrer todos os dias. É a Débora desaparecer. A Débora estressada tem que ir embora. E como nós temos nos comportado? É interessante a ciência, porque a árvore ela só consegue produzir vida se ela tem sais minerais, se ela tem ali, né, os decompositores, eles vêm e no caso tudo aquilo que não presta no animal que morreu vai para o solo e torna ele fértil. Ou seja, quanto mais morte, mais crescimento. Quanto mais o solo tem coisa morta ali, mais o solo ele é umífero, mais ele é capacitado para crescer, para poder fazer com que aquela raiz ela tenha chance de ter vida. E quando o meu irmão vai se alimentar de mim, o que ele se alimenta? O que ele vê? E é interessante para mim encerrar, né? Eu vou falar sobre 2 coisas. Muitos falam Senhor, Senhor, mas se recusam a aceitar o trabalho da cruz. Muitos falam Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te adorar. Mas quando Cristo vai começar a mexer no alicerce, quando Cristo vai começar a mostrar o caminho, fica apertado, fica árduo, causa lágrimas. Aceitar Jesus, viver no caminho da fé, dá lágrimas, dá tristeza, dá perda. Por quê, gente? Porque a gente se nega para poder viver em Jesus. E para terminar, essa semana o Espírito Santo é lindo, né? Eu tenho uma aluna que ela não sabe ler, mas ela sabe escrever. E eu fui falar com o pai, porque a gente está no 4º bimestre. Eu falei, pai, eu vou reprovar a sua filha. E ele pegou e riu de mim e falou assim, como é que a minha filha ela sabe escrever, mas ela não sabe ler? Aí eu mostrei para ele a árvore, muito interessante, Espírito Santo. E eu falei, pai, tá vendo aquela árvore? Eu falei, se eu olhar para aquela árvore e tentar rabiscar, uma hora vai sair aquela árvore. Por quê? Por causa da prática. Mas eu aprender a ler, eu aprender o idioma, conhecer o idioma e colocar ele em prática. Eu preciso de alguém que tenha aquela paciência em falar B com A faz Bá, C com A faz K. E aí eu falei para ele, alguém pode até deixar ela na escola e ela ir copiando para poder ela aprender a escrever. Mas o ler, o socializar só é possível quando eu estou inserida em algo. Então muitas das vezes você está na igreja, você às vezes copia, você às vezes aprende a orar, mas a intimidade é quando você busca. Eu posso vir de segunda, quarta, sexta, eu posso vir para a reunião da palavra da Bíblia, mas se eu não aprender que eu preciso conhecer o dono da palavra, o dono da videira, eu nunca estarei enxertado nele. E para encerrar,
Cadê o Diego? Pode vir, presbítero. Para encerrar, eu vou falar sobre os versículos que o Espírito Santo me deu. 1 Coríntios 8:13. Todavia, quem ama Deus é conhecido por Deus. Salmos 1, se vocês quiserem anotar. Salmos 1. Já estou encerrando, pode vir, presbítero Diego. Salmos 1, versículo 6 vai falar, para quem quiser anotar. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. E a palavra que o Senhor deu no meu coração, deixa eu até abrir aqui no celular. A palavra que o Senhor deu no meu coração, hoje de manhã, 1 João 2, versículo 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Então aceite isso. Eu não estou falando para você que vai ser fácil, mas fala: Senhor, eu aceito o evangelho, então a escolha é minha, eu aceito permanecer, porque a obediência ela gera frutos. A obediência ela gera frutos dentro de nós. Quando você fala: Espírito Santo, eu não sei, eu não conheço, eu sou falho, aí que você dá a porta para ele e ele vem agir através de você. Então se humilhe perante a presença do Senhor. Amém? Aplausos ao Senhor.